Segundo a Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, somente no primeiro semestre de 2020, mais de 80 mil crianças foram registradas no país sem o nome do pai. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre o reconhecimento de paternidade ou afiliação, que é um direito assegurado na Carta Magna brasileira. Direito este que faz com que o cidadão tenha a sensação do exercício pleno da cidadania, de construção de identidade e de autoestima. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão por lei. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com Liliana Marques, advogada e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, e com Marcelo Holanda, advogado especialista em Direito Civil e professor também aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Liliana, eu gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho para a gente como é que foi a evolução da legislação no que toca aí ao reconhecimento de paternidade. Olha, é uma evolução a cada dia, né? Nos últimos tempos, dos últimos 2, 3 anos, teve uma evolução maior, porque é de se colocar que o direito das famílias é o direito que mais evolui. A gente dorme com uma decisão e a gente acorda com outra. O que significa isso? Que está evoluindo conforme os anseios da sociedade, né? E a sociedade, ela precisava realmente um avanço maior nessa área, mas a gente está caminhando passo a passo, temos projetos de lei em andamento no Congresso, às vezes demora muito, quando chega realmente a serem aprovados, a virar lei, a gente fala, não, mas o judiciário já virou jurisprudência, o que às vezes é lastimável, porque quem perde é a sociedade. É o filho, né? É a criança, o adolescente, é o pai, é a mãe. E esses precisam da total proteção da dignidade, da vida, né? Isso é muito importante. Então, essa evolução está grande, mas ela ainda precisa avançar muito. Doutor Marcelo, é justamente aí essa garantia que faz com que o cidadão possa exercer plenamente aí a sua cidadania, né? O básico, ter o nome do pai e da mãe na certidão, não é mesmo? Exatamente, exatamente. É importante nós termos em mente que o reconhecimento da paternidade ou a existência formal da paternidade para uma pessoa é um vínculo, é um elo com a sua ancestralidade. Então, não se trata somente de termos a formalização e a responsabilização de determinada pessoa que é pai de outra documentalmente. Não se trata apenas disso. Se trata de um direito personalíssimo da pessoa que deve sim ter no seu assentamento o registro do seu pai ou ter a possibilidade de reconhecê-lo ao longo do tempo, não é? Por meio da legislação, e com isso saber sua origem, ter conhecimento da sua história, ou seja, resgatar a sua ancestralidade, como eu disse anteriormente. Doutora Liliane, como se dá esse processo quando é pedido o reconhecimento de paternidade? Ele se dá de duas formas, né? Que a gente fala consensual, que basta procurar o cartório de registro, do registro civil. Se for menor, tem que ser representado pela mãe, né? Com anuência do pai, claro, procura o cartório, qualquer cartório de registro civil para se colocar. E se for extrajudicial, se for menor, representado pela mãe, e maior, pode pleitear uma ação de investigação de paternidade para procurar o reconhecimento paterno. Extrajudicial, que é no cartório, que tem que ter a anuência do pai, a concordância do pai, é um processo relativamente célere, que dura em torno de 45 dias. Agora, qualquer mãe pode buscar o cartório após o filho nascer, ou já estando grandinho, desde que esteja menor, e indicar o suposto pai, né? O pai será chamado. Se o pai não anuir, não concordar, ou seja, se recusar, o cartório vai mandar para o juiz da localidade onde a criança nasceu e será iniciado um processo de investigação de paternidade, onde o pai terá a oportunidade de apresentar sua defesa, provavelmente vai ser determinada a realização de DNA,
O pai não é obrigado a fazer, mas a recusa é uma presunção junto, claro, com outras provas que podem ser juntadas ao processo. Foto, cartas, provas testemunhal, né? É muito importante, porque como se falou no início da nossa entrevista, temos muitas crianças no Brasil, mas muitas órfãos de pai. Isso é doloroso. Agora, doutor Marcelo, havendo o reconhecimento da paternidade, isso é irrevogável? Sim, via de regra é irrevogável, há uma expressão legal logo no artigo inaugural da Lei 8560 de 1992, e havendo vício de consentimento que seja hábil para poder anular esse reconhecimento por meio de decisão judicial, seria a única exceção. E faz sentido nós aprendermos com a irrevogabilidade que se trata da história de uma pessoa, que se trata do contexto familiar de uma pessoa, portanto, a irrevogabilidade do reconhecimento de paternidade se torna uma proteção para evitar o cenário esdrúxulo de hoje um pai ser reconhecido como genitor de determinada pessoa e amanhã não mais, ao bel prazer. Então, é preciso ter uma certa segurança jurídica, sobretudo, com relação a esse reconhecimento de paternidade para determinada pessoa que busca saber a sua origem, a sua história. Bom, então eu convido vocês agora e também aos nossos telespectadores para assistirmos juntos a uma reportagem sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre o que nós acabamos de conversar. Vamos ver? A existência de um longo tempo de convivência socioafetiva no ambiente familiar não impede que, após informações sobre indução em erro no registro dos filhos, o suposto pai ajuize a ação negatória de paternidade e, diante de um DNA negativo, o juiz acolha o pedido de destituição da filiação. Os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento ao julgar o recurso especial de um homem que, depois do resultado negativo do exame genético, rompeu relações com as duas filhas registradas por ele. De acordo com o processo, as crianças nasceram durante o casamento e foram registradas por um homem que, depois de ter sido alertado sobre possível infidelidade da esposa, questionou a paternidade. Em primeiro grau, apesar do resultado ser negativo para as duas filhas, o juiz desconstituiu a paternidade apenas de uma delas, por entender a existência de vínculo socioafetivo com a outra. A sentença foi reformada pelo tribunal em segunda instância, que reconheceu a relação socioafetiva com as duas filhas e que o vínculo parental não poderia ser verificado apenas pela relação genética. O homem recorreu da decisão no STJ, onde a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que a instabilidade das relações conjugais na sociedade atual não pode impactar os vínculos de filiação que se constrói ao longo do tempo, independentemente da natureza biológica ou socioafetiva. Por outro lado, a ministra relatora afirmou que, apesar do longo período de convivência e de relação socioafetiva entre o autor e as crianças, após o exame de DNA em 2014, esses laços foram rompidos de forma definitiva, situação que permanece há mais de 6 anos. Nancy Andrighi julgou procedente a ação negativa de paternidade, tendo o voto seguido pela turma. Doutora Liliana, o que é aí essa filiação socioafetiva e como é que se dá esse processo? É a que é baseada no afeto, no amor, no carinho, né? É a que a gente fala assim, olha, pai não é o que gera, pai é o que cria, que dá carinho, amor, afeto. É um reconhecimento simplificado, ele se dá de forma bem simples, né? Sendo um pai ou uma mãe, para tanto não precisa buscar o judiciário. Tem alguns requisitos, tem que ter uma diferença de 16 anos entre a criança que será adotada ou adolescente, né? E o suposto pai ou mãe. Tem que ser maior de 12 anos, tem que ter anuência desse menor. A mãe ou pai registral tem que concordar, né? Eu acho que é a maior demonstração de carinho e amor.
E poucas pessoas sabem ou não sabem como procurar, que pode ter numa certidão 2 pais e 2 mães, ou seja, os biológicos e os afetivos. Um não exclui o outro. Claro que pode também, a gente vê várias ações de filhos ou filhas querendo excluir o nome do pai ou da mãe biológico, mas a maioria a gente vê querendo incluir. E outra coisa muito importante, não precisa ter o nome do pai biológico na certidão para acrescentar ou para colocar o nome do pai afetivo. E nós vamos falar agora de um caso curioso. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que 2 irmãos, gêmeos idênticos, se submetam a exame complexo para revelar a paternidade de uma criança. Durante o processo, eles se negaram a dizer quem é o pai de uma menina, hoje com 10 anos. Confundiram a mãe da criança e até fizeram com que a Justiça determinasse que a criança tivesse dupla paternidade. Doutor Marcelo, situação complicada essa, né? O que o senhor pode falar dessa decisão? Olha, no mínimo paradigmático. Esse caso, inclusive, é possível aferir aí que esses 2 homens, eles cometeram ato atentatório à justiça. Então, a mera negativa de dizerem quem é o pai da criança gerou uma confusão tão grande e imagino que deva permanecer na memória dessa criança para o resto da vida. Então, não foi apenas uma situação de conturbação processual, não é? Mas um malferimento de um desenvolvimento pleno dessa criança de saber quem é o seu pai, não é? Então, a meu ver, a decisão da Justiça foi extremamente acertada. O teste de exame complexo, né, chamado Twin Test ou teste em gêmeos, ele é a única forma, nesse caso concreto, de se descobrir a verdade dos fatos, já que houve aí a negativa dos 2 de contribuírem para a justiça, não é? E existe o amparo dessa determinação judicial de acordo com o artigo 2º-A da Lei 8560. Portanto, respaldo jurídico normativo há com certeza. E, bom, consideramos aí uma medida excepcional, né? E ainda assim, mesmo sendo excepcional, o juízo de família entendeu que utilizar os meios legais, entre aspas, porque é o que consta no artigo 2º-A da Lei 8560, seria a forma de proteger o melhor interesse da criança. Agora, doutora Liliana, pode acontecer também da pessoa achar que é o pai, pagar ali a pensão alimentícia por um certo tempo e depois descobrir que não é o pai biológico. Nesse caso, pode haver aí uma ação regressiva, por exemplo? Não, não pode. Não se devolve. Em regra, os alimentos são irrepetíveis. Ou seja, quem recebeu naquele momento por necessidade. Existe realmente muita insatisfação dos genitores, dos supostos genitores, né? Que pagaram alimentos por anos a fio, né? Achando que era o pai, descobre e fala, não, eu quero entrar no judiciário, eu quero que devolva tudo que eu paguei, eu quero uma ação de danos. Não, não existe essa possibilidade. Quer dizer, tem casos raríssimos, mas em outro contexto. A regra é, não se devolve. Alimentos são irrepetíveis. E antes de irmos ao intervalo, eu chamo uma pergunta que a nossa produção recebeu. O que fazer nos casos em que há o reconhecimento da paternidade e mesmo assim existe um desamparo do genitor? Doutora Liliana, uma coisa é pensão alimentícia, a outra é o afeto. Dá para cobrar o afeto também? Exatamente. Olha, eu costumo muito citar uma frase da desembargadora, da ministra Fátima Nancy, que amar é faculdade, agora cuidar é dever, ou seja, o pai pode abandonar esse filho afetivamente. Agora, ele tem obrigação legal e nós temos instrumentos legais para fazer com que ele pague. E o não pagamento gera consequências. Agora, nós temos no direito já precedentes, ações ajuizadas e com êxito de dano moral por abandono afetivo. Não é muito comum, mas existe. E é um direito. Quem se sentir, procure o judiciário, um advogado, a defensoria pública e a juíza. Bom, e nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho.
O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre reconhecimento de paternidade ou afiliação. O que diz a legislação brasileira sobre esse direito? Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com Marcelo Holanda, advogado especialista em Direito Civil e professor, e com Liliana Marques, advogada e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal. Doutora Liliana, em abril desse ano, entrou em vigor uma lei que prevê aí que pode ser feito teste de paternidade também em parentes do suposto pai. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso. Essa lei veio a um anseio já esperado há muito tempo, né? Esse projeto de lei data de 2000 e, assim, muito tempo. O que acontece? Os parentes consanguíneos, hoje, né, a partir de abril, legalmente, mas antes dessa lei, já se fazia também no judiciário, é bom ressaltar isso, eles podem ser chamados pelo judiciário para fazer um exame de sangue para comprovar a paternidade, quando o pai está desaparecido ou falecido, né? Ou seja, o juiz irá convocar para fazer o exame, preferencialmente os parentes de grau mais próximo, ou seja, avós, tios, primos, irmãos, e se eles se recusarem, o juiz pode usar, hoje a lei autoriza a presunção, claro que com outras formas robustas, né? Outras provas, isso pode acontecer. Doutor Marcelo, o que a família precisa fazer para solicitar esse tipo de exame? Bom, é preciso que seja por meio de ação judicial, né? Quando não há a livre vontade do suposto pai em fazer o exame de DNA, tampouco dos familiares, e esse respaldo agora legislativo, como a doutora Liliane bem colocou, já era praticado, em sua grande maioria, pelo judiciário, mas o assentamento legal significa mais segurança jurídica, porque daí se evitam decisões que podem ser conflitantes, né? Determinados magistrados ou tribunais entenderem pela presunção ou pela obrigatoriedade de realização do exame de DNA e outros decidirem de forma contrária. E quem não tem condições financeiras pode recorrer à Defensoria Pública também nesses casos? A Defensoria atua em casos assim, doutor Marcelo? Atua. Inclusive, a do Distrito Federal tem um núcleo específico para ações de família. Mas não apenas a Defensoria Pública é um meio, é um recurso para que as pessoas que sejam hipossuficientes, não é, possam buscar esse amparo do judiciário, de reconhecimento / investigação de paternidade. Os núcleos de práticas jurídicas das instituições de ensino superior também atuam com casos semelhantes. Doutora Liliana, e o reconhecimento, o pedido de reconhecimento de paternidade, ele pode ser feito mesmo depois da criança já ter sido registrada? Se surge um novo evento ali, surgiu uma dúvida, pode ser feito todo esse procedimento, seja com parentes ou com o próprio suposto pai? Pode sim, a qualquer momento pode ser feita, né? Porque o fato de registrar uma criança como seu filho e pagar a pensão alimentícia não impede que o pai, anos após, pedir à justiça o exame de DNA. É muito comum, por sinal. Agora, tem que se saber que se vier um exame negativo, também não é só falar assim, não, agora eu vou excluir o meu nome da certidão de nascimento dessa criança. Não, tem critérios a ser adotados. Ou seja, esse pai, ele tem que provar que a época que registrou essa criança, ele foi enganado, ou seja, ele registrou achando que era dele. Aí ele tem uma possibilidade de tirar o nome dele dessa certidão de nascimento. Mas é muito difícil, porque acaba gerando um vínculo muito grande. E isso só feito através de procedimento judicial. Não se pode ir ao cartório e falar assim, olha, eu quero tirar meu nome da certidão de nascimento. Eu não sou pai. Imagina, iríamos banalizar, né? Se fosse isso. Então, é um processo muito rigoroso, que tem que ter um requinte de provas para falar assim, olha, você foi enganado, realmente tem que provar, provas robustas. E o dano que isso provoca também, né, doutora Liliana? A gente conversava um pouco antes, o que significa para uma pessoa não ter ali o nome de um pai ou de uma mãe numa certidão? Olha, é um prejuízo, assim, eu acho que mensurável. Eu acho que ninguém no judiciário não tem como mensurar, né? Porque isso é um direito, eu acho que é o primeiro documento de
todo cidadão, né? A gente fala que o registro civil é o primeiro documento de cada cidadão, e o ideal é que a população se conscientize, né, da importância que tem um ser humano ter o nome do seu pai no seu registro de nascimento. E também promover, promover a inclusão social do indivíduo, né? E por isso toda pessoa tem direito de ter o seu registro. Porque, olha, uma criança, um adolescente, um adulto que olha e fala assim, não, eu não tenho o nome do meu pai, é doloroso. Isso eu acho que não tem como apagar. E você ir atrás do seu pai biológico, né, não quer dizer que você não ame ou que você vai deixar de amar o seu pai afetivo, né, o que te criou, que é o verdadeiro pai. Mas eu acho que todo mundo tem direito de saber as suas origens, né, da onde você veio. Eu acho isso muito importante. E as mães têm que saber que isso é um direito dos filhos, não é uma escolha da mãe dizer assim, eu vou te registrar, não, eu vou falar que você é filho de alguém, ou eu vou omitir esse fato para você. Não se deve fazer isso, isso é um direito, isso é o direito à dignidade, isso tem que ser protegido. A sociedade, a Constituição, o Estado, todos protegem. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta sobre o assunto. Vamos ver? O que pode acontecer com um suposto pai que se nega a fazer exame de DNA? Doutor Marcelo, a gente já disse aqui que pode ter aí uma paternidade presumida, mas existe mais alguma consequência para essa pessoa? Olha, a principal é essa de compreender que o suposto pai está se negando a trazer a realidade ao processo, né? A vida real e aquela pessoa que tem o direito de saber quem é o seu pai biológico, enfim, a sua história, a sua origem. E, é claro, se também ficar presumida ali a intenção de se fazer o prejuízo, né, de se cometer o prejuízo àquela pessoa que está buscando a sua história, pode haver a condenação em litigância de má-fé e outras consequências judiciais por conta desse distanciamento de uma responsabilidade que cabe e deve caber ao pai biológico da criança, da pessoa. Doutora Liliana, e o pai se recusou ali a fazer o exame de DNA, já é automaticamente presumida a paternidade pelo juiz? Olha, é um forte indício, mas tem que juntar com outras provas robustas, né? Como fotos, cartas, e é importante salientar também que se esse suposto pai for falecido, a pessoa pode procurar o judiciário da mesma forma para reconhecer essa paternidade pós-mortem, desde que essa ação seja movida contra todos os herdeiros do falecido. Por quê? Porque isso vai impactar na herança dos herdeiros, né? Então, isso é muito importante também. Às vezes fala, mas o pai já morreu. Não, pode procurar da mesma forma, uma investigação de paternidade pós-morte. E aí acontece aquele caso que a gente já falou aqui, de usar o DNA de algum parente, é isso, doutora Liliana? Isso, de algum parente, os parentes são chamados a fazer, aí também pode ter a presunção, que aí eu acredito que seja mais fácil aplicar a presunção neste caso. Bom, e a gente veio falando o programa inteiro aqui dessa importância de ter o nome na certidão, de reconhecer a paternidade ali. São feitas campanhas, a gente percebe que o judiciário mesmo faz várias campanhas, pai presente, buscando, né, conscientizar as pessoas. Isso tem surtido efeito, doutor Marcelo? Tem, de alguma forma, é preciso que o assunto seja trazido pelo debate público e as instituições que são legitimadas pelo Estado têm um papel importante na conscientização coletiva, seja dos filhos, no sentido de buscarem quem são seus verdadeiros pais, porque faz parte da história dessa pessoa, é algo que não vai se apagar como num passe de mágica. E também gera, em consequência, a conscientização de mães que percebem ser ali, como a doutora Liliane bem colocou, direito dos filhos de saberem a sua própria história e também, principalmente, dos pais. Porque, infelizmente, no nosso país ainda existe uma cultura muito naturalizada de haver não registro dos filhos biológicos e causando, né, como consequência, sofrimento a essas pessoas que crescem sem saber ali uma parte da sua história, da sua origem.
E tem caído o número de pessoas que não têm aí o nome do pai na certidão, doutora Liliana, ou ainda falta muito, teria que ser bem melhor isso, até para não deixar esse vazio, como a gente falou aqui? Eu acho que falta muito, ainda tem muita criança sem o nome do pai. Eu acho que a gente precisa ter mais campanhas, né? A gente precisa ter mais envolvimento do Estado. Às vezes, a mãe não sabe o que fazer, não sabe como procurar, então acho que tem que ter mais campanhas educativas na escola, como se procurar um cartório depois do nascimento de uma filha. A gente precisa divulgar essas informações para que as pessoas tenham acesso, para a gente procurar minimizar esse sofrimento. Bom, e assim a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Doutor Marcelo, doutora Liliana, muitíssimo obrigada pela conversa aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!